falado sobre a questão de, de você, muitas vezes, tem um ditado que a minha mãe falava que era interessante, Edu. Escute isso. O dedo da minha mãe era menor do que todo mundo lá de casa, né? E a gente ficava impressionado, porque ela economizava e emprestava dinheiro até a gente. Não emprestava, dava, não queria de volta. Aí, mãe, a gente ia conversar sobre isso. Pô, mãe, a senhora tem mais grana que a gente. E a senhora, né, mãe era funcionária do Estado, ganhava pouco, né, era assalariada, como caso. Mas ela dizia, olha, o princípio não está, mas de quanto você pode gastar. E eu achava isso arretado. Era economia doméstica na veia. Não precisou ir para a faculdade. Dui, a palavra está com você. Bom dia, Jadiel. Bom dia, Tássia. Bom dia, Anthony, aí na técnica do programa. A todos os ouvintes da Rádio Capibaribe Mirim, São Vicente Ferre, a terra da banana, a terra da rainha do chachado. Jadiel, eu costumo dizer que o empirismo, ele é um pilar da ciência. A sua mãe, o meu avô, que nunca entraram numa faculdade, não tem conhecimento da vida cátedra, mas tem uma coisa que na faculdade a gente não encontra, que é a sabedoria, né? Aprender com a dor, né? Sua mãe nunca ouviu falar em Karl Marx, sua mãe nunca ouviu falar em Abraham Lincoln, né? Mas acredito que se a gente, aqui eu vou ser irônico, se a gente pegasse sua mãe, meu avô e grande parte das donas de casas brasileiras assalariadas que vivem de aluguel, daria aula de finanças ao presidente do Banco Central. Né? Então vamos lá. Só para você ver, todo mal traz um bem. Né? Porque eu sugeri essa pauta para a gente trabalhar hoje. Eu tenho aprendido com o tempo. Eu confesso a vocês que financeiramente eu sou mal educado, porque existe até uma explicação psicológica. Uma das fugas psicológicas que eu tenho para as minhas crises de ansiedade é o consumismo. Você sabe que eu sou de família de alcoólatras e eu sou o que se chama dentro da ciência do bêbado seco. Eu não tenho o vício da bebida, mas eu tenho as mazelas do perfil do alcoólatra, né? Eu já nasci com meu pai sóbrio, mas na corrente sanguínea eu trago características de pessoas viciadas. Então, estourou dentro da minha estrutura psicológica através da ansiedade e do consumismo. E eu tenho aprendido muito dialogando com pessoas como um amigo meu que em breve vou trazer aqui, fazer a ponta para ele dar uma entrevista, que ele é terceiro sargento da aeronáutica e está aí na beira da reserva, de ir para a reserva, né? Para quem está nos ouvindo, a reserva dentro da vida militar é a aposentadoria. Então, ele está se capacitando como consultor de finanças, fazendo todas as certificações internacionais que faz qualquer gerente bancário, né? Aí daí você já começa a ver como é fechado esse ciclo, né? É um curso que qualquer pessoa pode fazer, mas existe essa restrição, porque banco nenhum quer que a gente tenha educação financeira. O banco quer que a gente seja devedor. O banco nos entrega um cartão de crédito universitário de um curso que a gente não sabe nem se vai terminar. Mas já está ali o cartão de crédito universitário, é para a gente gastar e ficar devedor no banco. Né? Então vamos lá. Graças à pandemia, o Instituto Locomotiva, que é uma parceria da XPED, né, que é um dos braços da educação financeira da XP, que é uma corretora, uma empresa de investimentos, ela fez uma pesquisa e, após a pandemia, 47% dos entrevistados passaram a fazer planos para o futuro por causa da pandemia. Né? Então, isso já é um bom sinal, porque uma coisa que brasileiro não tem habilidade é planejamento. Então, foi obrigado a pandemia chegar
para que o pessoal começasse a se preocupar com o futuro. E 90% admitiram ter a necessidade de uma educação financeira, que hoje, em passos de formiguinha, a gente já vê incluído, né, na base curricular. Não da maneira que deveria ser, mas partindo daquela premissa, é melhor pingar do que secar. Encerrando aqui minha primeira parte da fala, a Serasa também fez uma pesquisa e deixa aqui desde já a dica para os ouvintes que estão nos ouvindo nesse momento. A Serasa ela tem um fundo educativo muito grande, né? Tem vários cursos lá de educação financeira, né, de você aprender a poupar, você aprender a fazer um orçamento, você aprender a investir, né? Hoje você pode pegar um filho seu, um adolescente, e ele começar a investir no mercado de ações, como você faz, Jadiel, como suas filhas fazem, né? E ao invés de ali comprar um sorvete toda sexta-feira, que custa no mínimo R$ 5, uma casquinha daquela do Shop Center, durante um mês, você economizando 4 casquinhas, dá R$ 20, você já pode comprar ações, porque tem ações a partir de R$ 2, de 88 centavos. Então, o Serasa ele fez uma pesquisa e disse o seguinte: ó, 45% dos brasileiros não fazem controle financeiro. E dentre os que fazem, 20% utiliza a própria memória para gerir suas finanças, de acordo com pesquisa do SPC. Então vamos lá. Quando a gente vai para o hospital, para que o médico faça o nosso atendimento, ele precisa fazer anamnese, ele precisa estudar o paciente. Então, como é que eu vou ter a maestria que tinha a mãe de Jadiel, que tinha meu avô paterno, que tem minha tia e segunda mãe Nelly, que é uma mulher que é independente desde os 12 anos de idade e não era uma mulher de grandes posses, era uma funcionária pública, Jadiel, professora do Estado, mas conheceu Cuba, conheceu o Uruguai, viajou, fez curso de francês, e com o salário que ela tinha, que não é um salário de professor você já sabe, né? O teto já é humilhante, né? Não é nem professor, é sofressor. Então, assim, eu tenho plena certeza que se perguntasse a sua mãe, Jadiel, mãe, quanto é que a senhora gasta de verdura por mês? Ela diz. Por quê? Porque ela anotava ali. Aquela cadernetinha que ela levava para a mercearia, para seu João lá da mercearia anotar quando era o quilo de açúcar, era os parâmetros que ela tinha para fazer os cálculos dela. E, como dizia meu avô, saudoso Caju Elias, que era um grande empreendedor, juntar com as mãos e espalhar com os dedos. Isso era um princípio que eu aprendi com meu avô. Outro princípio do meu avô Caju Elias: muita economia é sinal de porcaria. Muitas vezes a gente tem que fazer a relação custo-benefício, que isso também é educação financeira, né? Eu vou para Toritama, eu vou para Santa Cruz comprar roupa porque é barato. Eu vou falar por mim. Temos aqui uma mulher que é mais doutora no assunto do que eu. Mas a leitura que eu faço hoje do polo de confecção de Santa Cruz e Toritama é o seguinte: antes de levar Santa Cruz e Toritama para a mídia televisiva, você fazia economia de verdade. Depois que fez o boom, que Santa Cruz e Toritama foi para a televisão e o mundo começou a conhecer Santa Cruz e Toritama, pasmem, Tássia, Jadiel e os nossos ouvintes. Hoje você pode fazer uma compra melhor numa liquidação de uma loja de grife dentro de um shopping Rio Mar do que em Santa Cruz e Toritama. Porque a gente ganhou em preço, mas a gente perdeu em qualidade. Então, é sempre importante a gente ampliar esse conceito de educação e achar que a educação financeira é só saber economizar e é ser pirangueiro. Não, não é o caminho, não é por aí, né? Existe um conceito de econômico e existe o conceito de avarento. O cara que tem uma renda pequena, que não tem dinheiro para o supérfluo, ele não vai toda semana comer um cachorro quente na rua, porque comida fora de casa é caro.
Ele pode sim comprar salsicha, carne moída e fazer o cachorro quente em casa. Então isso não é avareza, isso é educação financeira. Agora, um cara que pode comer um cachorro quente, que pode comer um McDonald's, que ele prepara seu orçamento para isso, aí eu tô calado. Então, só para encerrar, eu separei aqui do Fundo de Previdência de Funcionários Federal, Jadel, uma matéria interessante que tem aqui. Dicas para começar a educação financeira da consultora Natália Fernandes. O primeiro passo para um planejamento financeiro consolidado é rever a vida financeira para começar a se organizar. Então, 5 dicas fundamentais. Primeira, mapeie seus gastos. Quanto e onde você está gastando? Qual é o seu ponto cego? Monitore e identifique para onde estão indo seus gastos. Isso ajuda a gastar menos por impulso. Segunda dica: diminua as despesas. Organize seu orçamento mensal para não exceder 50% em gastos essenciais: moradia, alimentação, saúde. 30% em gastos pessoais, vontades como lazer, viagem, cinema. Dessa forma, você conseguirá poupar 20% da sua renda. Terceira dica: viva abaixo do que ganha. Não gaste toda a sua renda e invista pelo menos 20% do que ganha mensalmente. Se ainda não for possível, comece aos poucos até chegar a esse patamar. Quem vive abaixo dos seus meios são pessoas realistas e que sempre possuem dinheiro investido. Quarta dica: possua uma reserva de emergência. Ter essa reserva vai trazer uma paz financeira. Esse fundo é exclusivo para cobrir eventos inesperados, como reparo de casa, doença, perca de emprego. Se você ainda não tem, comece ontem a poupar para formar sua reserva. E a última dica: defina metas intermediárias. Trace metas pequenas para visualizar o seu avanço e ganhar motivação. Detalhe seu planejamento, entendendo o que esperar e quais metas parciais. Sem isso, você pode ficar com a impressão de que o plano não está dando certo. Então, em poucas palavras, trocando em miúdo, trazendo para o nosso popular, o que é que diz essas dicas da nossa consultora financeira, né? É você parametrizar, é você escrever, que nós não temos o hábito de escrever. Não precisa ser técnico, não precisa ser um consultor. Basta pegar o antigo e velho papel de pão e botar ele no bolso, dentro da carteira, e tudo que você gastar, você anotar. Por quê? Voltando para a história do médico, eu só sei o que é que você tem quando eu olhar seus exames. Eu só sei o que é a sua doença quando eu lhe analisar. Então, eu só sei como é que está a minha vida financeira quando eu souber quem sou eu financeiramente. Então, para toda e qualquer decisão, primeiro eu tenho que ter informações. Um gerente de banco nada mais é do que um gestor de informações. Um consultor de empresa nada mais é do que um gestor de informações. E por que não fazer isso na nossa vida pessoal? Quem disse que é impossível a gente atingir as nossas metas? Ah, Dui, mas eu só ganho um salário e um salário não dá para eu fazer o que eu quero fazer. Então, tem duas soluções. Ou você diminui os seus custos, ou você estuda mais para melhorar de vida. Agora, não vamos ficar nesse vitimismo. Ah, eu nasci com a estrela na bunda e fulano nasceu com a estrela da testa. Não, não é por aí. Se você sabe, né, aonde quer chegar, e se seu caminho não te leva, tu tem que buscar outras ferramentas, cara. Tu tem que estudar mais, tu tem que acordar mais cedo. Eu vou encerrar minha fala com uma frase que eu achei muito inteligente, mas muito curtinha. É simples ganhar as grandes batalhas, mas as coisas simples nunca foram fáceis.